Olá, sejam muito bem-vindos a Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Sempre às terças-feiras, logo depois da transmissão do terço a partir de Fátima e depois ao longo da semana com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e da ajuda à Igreja que sofre. Mais uma vez continuamos a gravar o programa a partir de nossas casas por causa da pandemia do coronavírus. Enfim, as condições técnicas não serão as indicadas, as mais ideais, mas isso pouco importa, porque o que realmente conta é levar até si, até a sua casa, esta mensagem da Fundação AIS, a informação sobre estas questões tão importantes para a vida das comunidades cristãs hoje em dia no mundo inteiro. A partir de sua casa está também, como habitualmente, a diretora da Fundação AIS em Portugal, Catarina Martins Betancourt, que saúde desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Catarina, com quem iremos falar essencialmente na segunda parte do programa, porque agora, nesta primeira parte, vamos preenchê-la na íntegra com um documentário sobre Moçambique. É um documentário sobre o período da Guerra Civil que deflagrou neste país depois da independência, um período, uma guerra extremamente violenta, que deixou marcas profundas, ainda hoje visíveis, não só a nível físico, mas também na memória das pessoas. Vamos ao encontro de um homem, vamos ao encontro da história de um homem, da história do Sr. Cipriano, um catequista. Ele representa todos aqueles que, homens e mulheres, que neste período tão complicado, tão complexo da vida de Moçambique, mantiveram-se fiéis à Igreja e persistiram no seu trabalho de evangelização, de levar a mensagem da Igreja até aos lugares mais recônditos de Moçambique, apesar de todos os riscos que sofreram. E a história do Sr. Cipriano, do catequista Cipriano, é bem um exemplo disso. Vamos ver. O nosso instinto natural é autodefesa. Queremos morrer, queremos nos defender. Mas quando nosso irmão catequista chega a esta maturidade de não posso prejudicar a ninguém e vê ali katanas e pessoas menos escrupulosas e prontas para matar, e ele é capaz de escolher esta via e não outra que era possível. Para mim é uma santidade ali presente, né? Estimates put the number of dead in Mozambique's 11-year war of independence that finished in 1975 and the subsequent civil war that erupted shortly after and raged for 17 years at over 1 million people. An additional 3 million were condemned to a refugee existence. As Portuguese colonial rule slowly came to an end, and also under the Frelimo Communist Party regime and its conflict with the Renamo guerrilla, the persecution and violence affected also Christians. Many missionaries were expelled or left the country because of the fighting. The few remaining local priests had to take their place, whilst many scattered small Christian communities were entrusted to the care of lay catechists. De fato, estamos em tempo de guerra, primeiro porque movimentos são difíceis, a pessoa desloca-se mais com receio, se chega ou não chega ao destino, é um perigo constante. E este catequista deve ir às vezes à missão, buscar, por exemplo, a Eucaristia e trazer para a sua comunidade. E na comunidade, o próprio catequista é responsável pela catequese.
preparar os matrimônios como sacramentos. É responsável pelas celebrações dominicais, domingo, onde não há Eucaristia, em que as comunidades fazem a celebração da palavra. Assistir à comunidade com muitos sacrifícios, viagens, fome, às vezes carências materiais, não recebem subsídio. Cipriano Parita, Mozambican from the Makua tribe, became a catechist during the war. He was born in the north of the country in the village of Napano into a Muslim family. He was, however, sent to a Catholic school at a mission in Beira. In 1957, around his 15th birthday, Cipriano receives baptism and with time manages to inspire his family to the faith. On returning to his village, he begins to look after the local community. 10 years later, he marries and has 7 children. Tem família, tem filhos, tem que tomar conta, tem que educar, não é? Primeiro, mas tem a comunidade, tem que celebrar, tem que dar catequese, tem que olhar os problemas das famílias e depois tem que ir aos cursos, não sei aonde, participar, às vezes uma semana. Quer dizer, é uma vida de grande sacrifício que é uma interrogação para mim, não é? On the day of our church wedding, he was already working for the church in the community, together with his friends. He used to obligate his colleagues to visit the poor as well as to help the needy, distribute fuel to those that needed it, help with work in the fields. They used to discuss these things during their meetings. He had a very good understanding with our children. He often had conversations with them. He would gather them round and talk with them with great calm about the catechism and school, always about these 2 issues. We used to pray together, morn, noon, and night. He would bring the children together, and then we would go and pray together, after which they would all go to bed. He woke the children very early in the morning, so that we could all pray together. Afterwards, each would go to do their duties, and he would also leave the house on one of his many journeys. He never quarreled or had any problems with anybody. I never heard him argue about anything. He was the kind of man who knew how to talk and be understood by everybody. My brother was very calm, patient and good-humoured. He lived a good life with his wife. His whole life concentrated on agricultural husbandry. Exactly so, as in the case of most of us, to have enough to put in the pot for oneself, the wife and the children. He was a hunter, used to catch forest animals in his nets, as well as pheasants and other birds. He also practiced a dance called Erenkeia. He organized dance evenings that people liked and to which they would come in the evening. Cipriano's life revolved around the catechism and the land. Cipriano, as a catechist, tried to be close to the people and their problems, to talk about the gospel in their language, understandable for everyone, and encouraging everyone to live a life of faith with faithfulness, in spite of the war, hunger, and the difficulties that Christians had to confront. The Nacala diocese, in which he lived and worked, lies on Mozambique's northern seaboard, where Christians live the life of a minority amongst an overwhelmingly Muslim majority. Os muçulmanos da parte do litoral são um pouco mais agressivos
em relação aos muçulmanos do interior, não é? Os muçulmanos estão na parte interior, onde, por exemplo, eu trabalho, é gente simples, colaboramos, trabalhamos, nunca há palavras injuriosas ou da parte deles. E vês, na parte litoral, há um pouco de tendência de agredir pessoas de outra fé. Por exemplo, os cristãos muitas vezes se queixam que quando vão ao domingo ou quando estão a rezar ao domingo, aparecem grupos de muçulmanos a injuriar, a ofender, a insultar ou a fazer barulho, ou quando há procissões. Há um pouco de intolerância religiosa da parte dele. Então, o ambiente onde Cipriano cresceu é este também, um pouco de falta de tolerância. Cipriano was a man with a good heart. He was never against Muslims. He did not fight Islam. He never antagonized Muslims, and there was not a single Muslim who would fight against him. All baptized into one body. What does that mean? A clan? You say clan when you become baptized. After all, we know that there are many clans. Amulima, Alukasi, Asaleje, Amulaponi. Which of these is Jesus Christ's clan? None. He does not have his own clan. He is present amongst all nations. He came for all, without exception. Mr. Catechist, I have a certain problem. There are very few of us Christians who go to church. Our neighbors laugh at us, saying that we haven't the faintest idea of what we are letting ourselves in for, that we will neither get to know God or see Him. What are we to do? There are many people who, having heard such things, back off and no longer go to church. You should strengthen your faith and continue to walk down your chosen path, even if they mock you and laugh at you, because every man must be strong and defend his faith. He should press it to his heart, even when others come out against him. Are we ready to give our lives, as did Jesus, so that everyone might live? It shortly became apparent that Cipriano would be given an opportunity to answer that question. In spite of the armed conflict, Cipriano continues to catechize unceasingly. By 1982, when the situation becomes even more challenging because of the famine, he takes up his family and moves to the district of Matibane. He immediately organizes a Christian community. He leads prayers, catechesis, and strengthens the people during the difficult time of war. On August 28, 1984, Renamo guerrillas come to his village in search of Frelimo party secretaries and militia. They ask a certain old man who is the party secretary in the village. He answers Cipriano and led them to his house. Cipriano denies the claim, but also refuses to give the name of the real secretary or militia members, knowing that they would face a certain death if he were to do so. Provavelmente aquele que conduziu eles até Cipriano pensava ele salvar a sua pele, não é? Indicando a pessoa mais querida, mais procurada pelos guerrilheiros. Then came a very dark night, and I noticed the guerrillas coming down the road. They were walking towards our house. I quickly ran home to tell my father about this. Daddy, there are very many of them, and they are on the road and coming in our direction. It was still very dark, that one could safely escape. Father said that we would not run, and so we stayed in the house. When they came asking about the secretary, he told them, I don't know any secretary or any other boss. I don't know anybody, even though he knew them all, and some of them were present there.
Cipriano said, I cannot say who the secretary is, even if others charge me with making false statements. I followed them together with my brother-in-law. They gathered us together, set us down in groups, and began to question us. Do you know this man? I answered, I do. He is a catechist. Then they asked Cipriano, who are they? He answered, they do not belong to the militia, and they haven't had any training. I belong to the militia, and the other one also belonged to the militia. Had he exposed us, we would have been killed there and then. If he had only revealed the secretary, he would surely have survived. He very well knew who the secretary was, because he wasn't unknown. In fact, he was very important in the area. Had he confirmed that we belonged to the militia when they asked him, that would have been the end of us. We would not have survived. Everyone fears death, but he was reconciled with it. Então, os guerrilheiros, a este ponto, decidem tomar uma decisão cruel. E qual é a decisão? Faltando-lhes uma confirmação, não sei, provavelmente a afirmação do SWAT e a recusa do Cipriano, então eles decidem matar os dois. Quando Cipriano vê que, bom, aqui parece que as coisas estão mesmo a ser conduzidas para a minha morte, pede para um momento de oração. O SWAT também, que era muçulmano, aproveitou a ocasião também e foi rezar. Então Cipriano entrou para a capela, aqui nos metros do lugar onde estavam concentrados, foi rezar e depois de rezar voltou novamente para o lugar da concentração. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. He came back and said, I am ready now. You can do whatever you want with me. They told him, now lie down on the ground. And then they began to beat him with their machetes. De onde vem ao Cipriano a força para aceitar ser barbaramente martirizado, cruelmente trucidado com katanas? Esse segredo vem da fé, vem do testemunho, é essa comunhão com Jesus Cristo. Jesus que o diz no Evangelho, não há maior prova de amor do que dar a sua vida pelos outros. The man who had betrayed Cipriano survived the guerrilla attack. Cipriano died on the spot from the machete wounds. He was 42 years old. In spite of the passage of time, people continue to remember Cipriano. Every year, on the anniversary of his death, the inhabitants of local villages gather to honor his memory. A holy mass is celebrated. Catechists receive a special blessing. Poetry competitions and sporting events are organized, as well as theaters in memory of Cipriano's life and death. Às vezes, quando a pessoa está viva, a gente não liga muito, não é? Mas a gente vai revivendo agora, a partir desse testemunho forte que ele deu, de morrer em lugar dos outros,
a gente faz uma releitura de toda a sua vida do passado. Everybody comes to the commemoration. No one is missing. Everybody participates in all the activities, and only then do they return home. Of course, Muslims also take part in everything. All of us Muslims believe that he was a man with a very good heart. He sacrificed his body, his life, to save other people, exactly like Jesus Christ. He gave up his life and died to redeem all mankind. He did exactly the same. Wherever we appear, people say, "Look, those are Cipriano's children." When the public view the performance, my heart breaks. I become sad, for I remember it all. It all comes back. And yet I appreciate that people continue to come to the Mass and the presentation, and that they do not forget and keep the memory alive. I was a small child. I remember very few things, but these celebrations make me happy. I'm very sad when I think about this whole injustice that they did to my father. On the other hand, I am glad, because so many people remember him. They reminisce about him, though he wasn't well known, was poor, owned little, did not drive luxury cars, was not a famous star. Yet since his death, everybody remembers him, and that makes me very happy. Cipriano died nearly 30 years ago. Why is it then that people continue to remember him? Who was he for them? And who is this modest catechist from the Makua tribe for them today? Many people say that so many have died in this terrible war, but Cipriano's death was completely different. He stands in God's presence. God himself surrounded him with glory. Nothing like this has ever happened before, until Cipriano. Never before. I have never heard of anything like it. Teve uma veneração espontânea, por isso, herói. Humanamente falando, nós diríamos que é um herói. Mas o herói no campo da fé chama-se mártir, é um santo. E é isso que nós desejamos, que Cipriano seja declarado modelo de vida de fé, é um santo, que seja colocado nos altares. É assim que nós vivemos. Cipriano, até agora aqui, por exemplo, a gente já o considera o patrono dos catequistas, que nós temos milhares de catequistas. As pessoas também vão levando o catequista como nosso irmão, nosso modelo, e percebendo também que, afinal, a vida cristã, os santos também não caíram do céu, eram nossos irmãos, eram pessoas que viveram também aqui, que tiveram carne e osso. Cipriano não caiu do céu, não é um anjo que caiu por aqui. É uma pessoa que sabemos onde nasceu, sabemos da sua família, a sua mulher, graças a Deus, ainda está viva, os filhos ainda vão viver, se Deus quiser, por longos anos. Portanto, é o nosso irmão aqui que nos provoca, assim, de maneira direta, de maneira local, para que nós também possamos crescer. E, sobretudo, usar neste processo de evangelização para que os nossos cristãos locais também saibam que é possível a proposta do Evangelho de Jesus Cristo, de sermos santos, de caminharmos para a santidade, para a perfeição.
Mazu Anopola. When I think of Cipriano, I ask him to pray for me from the place where he is now, so that I do not waver from following the right path, so that I walk as a Christian and learn how to live among my community. There is nobody else I can lean on. If ever I waver from the right path, may he guide me back. I do not want to walk the wrong path. May he help me achieve this. With all my being, all my joys and sorrows, I ask Cipriano, who died without reproaching anybody, who wanted nobody's death, I ask him from the bottom of my heart, for my heart to be converted, as was Cipriano's heart, who died in order that others might live. O Cipriano, eu considero sempre, até os santos consideram provocadores, não é? São, pronto, uma dessas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos provocar, para nos chamar a atenção, não é? E penso que este leigo, este catequista, para mim, padre, não é? Fica uma provocação na minha fé. Foi capaz de uma tal maturidade, não é? A este ponto de poder ele mesmo esquecer-se a si próprio, não é? E não lutar para a sua própria sobrevivência, a sua própria salvação do momento, mas poder abrir os horizontes assim. Eu considero, não em termos canônicos, mas digamos um santo no sentido da vida cristã. Meu povo, rezem e não se cansem de rezar, pois eu estarei sempre presente nos vossos corações. E com esta história do Sr. Cipriano, do catequista Cipriano em Moçambique, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, vamos agora para um pequeno intervalo e volto já dentro de instantes. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS em Portugal. Estamos na segunda parte do nosso programa em que vamos referir alguns dos temas principais da atualidade, que têm marcado a atualidade ao longo desta semana. E vamos arrancar o programa com a notícia de que a Fundação AIS decidiu criar um fundo de emergência para apoiar a Igreja, os sacerdotes, as irmãs, que estão, digamos assim, na linha da frente neste apoio às populações que se encontram numa situação mais delicada por causa, Catarina, da pandemia do coronavírus.
É verdade, Paulo. Portanto, a Fundação AIS decidiu criar então a nível internacional um fundo de emergência de 5 milhões de euros para apoiar os sacerdotes e as irmãs que prestam assistência às comunidades mais vulneráveis e que são afetadas por este coronavírus. Bom, com esta iniciativa, a Fundação AIS procura também apoiar os sacerdotes e as religiosas que perderam os seus meios de subsistência por causa desta pandemia que alterou o nosso cotidiano e continuam a exercer o seu ministério. Exato, por exemplo, cuidando dos doentes e dos idosos, ajudando os pobres, visitando os presos, administrando os sacramentos e também ensinando a fé, evidentemente. Muito bem, este fundo criado pela Fundação AIS, portanto, vai materializar-se, obviamente, em projetos concretos em diversos países do mundo. Que países são esses? São tantos, Paulo. Podemos dizer que a Fundação vai apoiar projetos em todo o lado, nos países onde a Igreja é mais necessitada, como é o caso do Médio Oriente, da Europa Central e do Leste, da América Latina e ainda da Ásia e de África. Portanto, podemos dizer que este apoio, esta ajuda extraordinária da Fundação AIS, agora aprovada a nível internacional, é dirigido, portanto, aos sacerdotes e às irmãs que estão, como disse há pouco, na linha da frente deste combate à pandemia do coronavírus. Exato, portanto, e esse combate humanitário é absolutamente premente. Portanto, o mundo debate-se com uma pandemia de proporções devastadoras, especialmente para as comunidades em países em desenvolvimento, empobrecidas e com os recursos muito limitados. Portanto, estas comunidades estão numa situação particularmente difícil face a esta crise e dependem, com bastante frequência, do apoio da Igreja local na prestação de serviços na área social, mas também na área da saúde. E por isso, a Fundação AIS decidiu então avançar já com estes 5 milhões de euros de ajuda de emergência. Bom, uma ajuda e é importante sublinhar isto para os nossos telespectadores, uma ajuda que faz toda a diferença, principalmente quando estamos a falar, digamos, do apoio direto que a Igreja presta junto das comunidades mais pobres. Sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, a criação deste fundo de emergência procura ser uma resposta às necessidades que os sacerdotes e as irmãs estão a enfrentar junto às pessoas mais necessitadas, mais vulneráveis e que muitas vezes estariam absolutamente abandonadas se não fosse a Fundação AIS. Muito bem, estamos a falar, portanto, deste fundo de emergência criado a nível internacional pela Fundação AIS para apoiar a Igreja neste tempo de pandemia. A Igreja que está na linha da frente no apoio às populações que sofrem mais por causa desta pandemia. Bom, nós preparámos um pequeno vídeo para si que nos vai falar precisamente desta questão e que sublinha muito também a importância cada vez crescente da Fundação AIS, da sua missão nos tempos atuais. Vamos ver este pequeno vídeo. Falámos deste apoio de emergência criado a nível internacional pela Fundação AIS para apoiar a Igreja,
os sacerdotes e as irmãs que estão na linha da frente neste combate ao coronavírus, junto das populações mais necessitadas, junto daquelas pessoas que passam mais dificuldades. E agora, é um tema que iremos, aliás, regressar mais tarde. Agora vamos até a África, e vamos até a África porque na semana passada foi divulgado um pequeno vídeo de apenas 23 segundos, em que aparece o padre Pierluigi Macali, que foi sequestrado no Níger em 2018. E logo nas primeiras horas após este vídeo ter sido divulgado a nível internacional pela comunicação social, nós aqui a Fundação AIS em Portugal, conseguimos contactar com o irmão do padre Pierluigi, que também é sacerdote e que está em missão também em África, para nos dizer em primeira mão o que é que tinha acontecido. Já vamos escutar o irmão do padre Pierluigi, que é o padre Walter Macali, num rigoroso exclusivo aqui do programa Igreja no Mundo. Mas para já, Catarina, vamos explicar aos nossos telespectadores o que é que aconteceu, como é que se deu este sequestro do padre Pierluigi Macali. Precisamente, Paulo, portanto, o padre Pierluigi Macali foi sequestrado então na madrugada do dia 18 de setembro de 2018, no Níger, na África Ocidental. Portanto, ele estava em casa, na sua paróquia de Bumuanga, na sua missão, quando ele foi então levado à força por um grupo de homens armados. Portanto, dada a proximidade com a fronteira com o Burkina Faso, calculou-se desde logo que ele tenha sido levado para lá, tanto mais que se tratava de uma zona de densa vegetação. Bom, independentemente do país ou do lugar para onde ele foi levado, a verdade é que desde há ano e meio, desde que foi sequestrado, que não havia qualquer notícia sobre o padre Pierluigi Macali. Não se sabia se ele estava vivo, se não estava vivo, onde é que estaria, em que condições é que estaria, até ao aparecimento deste vídeo, que surge assim, ou pelo menos está sendo interpretado assim, como uma espécie de prova de vida do padre Pierluigi Macali. Sim, o vídeo está a ser encarado como uma prova de vida, o que poderá indiciar que os raptores poderão querer iniciar então um processo de negociação, ou que esse processo de negociação está já mesmo a decorrer e que seria necessário então apresentar esta prova de vida de que o padre Pierluigi está efetivamente vivo. Bem, de facto o vídeo apenas prova isso, porque é extremamente curto, apenas 23 segundos. Sim, Paulo, são apenas 23 segundos. Portanto, o padre Pierluigi surge com um ar cansado, sentado aparentemente no chão, ao lado de um outro refém, identificado como sendo o italiano Nicola Ciacco. Estamos a falar do sequestro em setembro de 2018 de um padre italiano, o missionário Pierluigi Macali, de 59 anos de idade, que tinha até então mais de uma década de trabalho, de missão em África. Como disse no arranque do programa, logo após a notícia da divulgação deste vídeo, nós, a Fundação AIS em Portugal, conseguiu contactar com o irmão do padre Pierluigi Macali, também sacerdote, o padre Walter Macali, que está em África, está em Foia, na Libéria, e foi para o nosso programa que ele gravou uma pequena mensagem, uma primeira reação, uma primeira pequena reação sobre a notícia de que tinha aparecido um vídeo em que o seu irmão surgia, estava vivo e apresentava-se. Vamos escutar o padre Walter Macali. Nunca se esperava uma notícia deste gênero, porque depois de muito tempo sem conhecer nada, só dizer uma grande notícia, estamos felizes. E não vamos esperar que tudo possa terminar bem. Esta é a primeira fase, penso que seja uma primeira fase, então eles mesmos se apresentaram, só pode ser que tenha algumas realidades mais precisas. Então vamos esperar agora como é que vai terminar, vamos continuar a rezar, a esperar para que podemos realmente encontrar fisicamente e viver verdadeiramente desta alegria que estamos à espera de muito tempo. Obrigado. De um depoimento em exclusivo para o nosso programa, vamos agora para um outro depoimento em exclusivo da Libéria, onde acabámos de escutar o padre Walter Macali. Vamos agora para Moçambique, para o norte de Moçambique, para a diocese de Pemba. E porquê?
porque nós temos um depoimento também exclusivo com o Bispo de Pemba, Dom Luís Fernando de Lisboa. Isto a propósito de quê? Porque o Papa Francisco falou no domingo de Páscoa, na bênção Urbi et Orbi, em Cabo Delgado, uma crise humanitária em Cabo Delgado. Daqui a pouco já vamos escutar o Bispo de Pemba, mas para já, Catarina, porque é que o Papa Francisco falou desta crise humanitária? O que é que disse o Papa neste domingo de Páscoa? O Papa reforçou o seu apelo a um cessar-fogo global e imediato, reforçando desta forma também o apelo feito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e recordou os principais conflitos militares e as crises humanitárias que afetam o mundo nos dias de hoje. Bom, de uma forma naturalmente sucinta, que conflitos referiu o Papa Francisco? Falou em vários conflitos em várias partes do mundo. O Papa Francisco pediu uma vez mais o fim da guerra na amada Síria, referiu o conflito no Iémen, no Iraque, no Líbano e pediu ainda o diálogo entre israelitas e palestinianos. Portanto, além disso, ele lembrou ainda o sofrimento das populações na Ucrânia e os ataques terroristas por praticamente todo o território de África. Bom, e foi então ao centrar, digamos, a sua atenção nas questões de África que o Papa referiu a questão da crise humanitária em Cabo Delgado. Vamos recuperar as palavras do Santo Padre. Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostra vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfolate a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l'isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte a consentire l'aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria. Foi o Papa Francisco a fazer uma referência direta, explícita à crise humanitária em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Bom, regressemos então a Moçambique. Foi o próprio Bispo, Dom Luís Fernando de Lisboa, que confidenciou à Fundação AES ter escrito ao Papa Francisco para ele interceder de alguma maneira pela questão pelas populações do norte de Moçambique, fazendo uma referência a esta questão, alertando o mundo para esta questão de Cabo Delgado, na Diocese de Pemba. Para o Bispo, estas palavras que acabamos de escutar do Papa Francisco, depois de ter escrito ao Papa para se fazer uma referência a esta questão, foi, portanto, Catarina, digamos assim, uma vitória. Sim, Paulo, sem dúvida. Portanto, Dom Luís Fernando de Lisboa contou ao nosso programa que tinha decidido escrever ao Papa para o sensibilizar para a situação grave em que se encontra a região norte de Moçambique, palco destes constantes ataques violentos desde o final do ano de 2017. E o Bispo disse que pediu ajuda ao Papa, pois a palavra dele tem muito peso. Bom, mas afinal de contas, o que é que se passa mesmo em Cabo Delgado? Vamos novamente também em síntese, Catarina, tentar explicar aos nossos telespectadores que crise é esta, que crise se passa em Cabo Delgado, que levou inclusivamente o próprio Papa Francisco a falar desta questão perante o mundo. O que se tem passado, Paulo, em síntese, é que os grupos armados têm atacado as aldeias com violência, têm levado à fuga das populações. Portanto, neste momento é difícil saber o número de pessoas que perderam já a vida em consequência dos ataques armados que tiveram início então no final de 2017. Mas a Igreja Católica fala em pelo menos 500 mortos, embora haja quem arrisque um número ainda maior, e haverá já cerca de 200 mil deslocados. Nos últimos tempos, Paulo, estes ataques têm sido reivindicados por grupos jihadistas.
Bom, estamos então a falar em Cabo Delgado, numa região mergulhada, digamos assim, numa profunda crise humanitária, com constantes ataques desde 2017, ataques que, e importa sublinhar esta questão, os últimos ataques têm sido reivindicados pelo autoproclamado Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, o grupo jihadista que sobressaltou profundamente e atacou as comunidades cristãs na Síria e no Iraque, e que agora está a atuar também em África e, ao que tudo indica, também ativo nesta região norte de Moçambique. Os ataques que têm ocorrido têm uma marca, digamos, de uma enorme brutalidade, casas destruídas, aldeias inteiras destruídas, pessoas mortas, assassinadas, às vezes decapitadas, enfim, tem sido um cenário de absoluto terror, e como uma das consequências dessa violência tem havido também a fuga sistemática das populações. Já calcula-se que mais de 200 mil pessoas tenham fugido desta região de Cabo Delgado, das suas aldeias onde viviam, nesta região de Cabo Delgado. E os ataques persistem. Ainda há cerca de 15 dias, num desses ataques a uma aldeia, houve, digamos, foi assaltada uma igreja católica. Uma igreja católica foi assaltada também, foi alvo de pilhagem, de destruição. E este ataque, Catarina, deixou a comunidade cristã muito, muito preocupada. É muito preocupante mesmo, Paulo. Portanto, a Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi vandalizada, os atacantes arrombaram a porta, partiram as janelas, algumas das imagens, e queimaram ainda bancos. Portanto, e não se trata de uma igreja qualquer, o ataque ocorreu na localidade Muidume, e a igreja, Paulo, pertence à missão de Nangololo, que vai fazer 100 anos em 2024. Bom, mais do que uma igreja, parece que de alguma forma, Catarina, procuraram, digamos assim, atingir um símbolo da Igreja Católica em Moçambique. Nem mais, Paulo, até porque não houve registro de mais nenhuma destruição na localidade. Portanto, os atacantes foram à igreja para deixar talvez um aviso. Bom, de facto, Catarina, o próprio Bispo reconheceu de alguma forma na conversa ao telefone que teve connosco, a Fundação AIS, reconheceu isso. Ele descreveu o ataque à igreja em Muidume, na localidade de Muidume, como um ataque simbólico, como, digamos assim, de uma intimidação se tratasse em relação à comunidade cristã. Vamos já conferir então as próprias palavras do Bispo Dom Luís Fernando Lisboa. Antigas, inclusive do Sagrado Coração de Jesus, que é o título da igreja. A Igreja do Sagrado Coração é a segunda missão da diocese, que está para fazer em 24 100 anos. É uma missão que tem 96 anos, uma igreja muito grande, histórica para a diocese. Essa igreja que foi invadida e foram quebradas imagens e sediados bancos. Bom, ultimamente não é a primeira vez que eles atacaram a igreja. Não estavam a fazer isso. E ultimamente estão a fazer. Né? Então isso simbolicamente quer dizer alguma coisa. Nessa missão, chamada missão de Nangololo, no bairro foram queimados casas de comércio, barracas, etc. E na missão entraram, não foram na casa dos pais ou das irmãs ou na rádio, mas foram na igreja. Então isso é simbólico. Da ameaça e da violência terrorista no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, vamos agora para o Burkina Faso, um outro país de África que está também a braços com uma crise humanitária profunda por causa também de violência terrorista. Calcula-se que haverá mais de 800 mil pessoas deslocadas no Burkina Faso, 800 mil pessoas deslocadas por causa desta violência. Bom, nós recebemos recentemente uma mensagem do arcebispo de Ouagadougou, o cardeal Filipe Ouedraogo, que nos fala precisamente desta crise profunda que se vive no Burkina Faso. Vamos conferir as suas palavras. En ce moment, le Burkina Faso passe un moment très délicat, très difficile en raison des attaques terroristes.
un prêtre a été tué lors d'une célébration eucharistique avec 5 chrétiens. Dans un autre village, au Burkina Faso, un pasteur protestant a été tué avec 4 de ses fidèles. Voilà, pour ne citer que cela. Alors, à l'instar de ce que nous faisons au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans l'archidiocèse de Ouagadougou, nous avons une chaîne de prière annuelle qui a commencé la première semaine de l'Avent et qui va se clôturer à la fête du Christ roi de l'univers. Donc, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Alors, frères et sœurs, je vous invite simplement à nous accompagner de la prière. Et comme j'aime le dire souvent, pour nous, chrétiens, la paix est un don de Dieu. Et la paix est le fruit des efforts des hommes. Alors, un don de Dieu, prions le prince de la paix pour ceux qui tuent. Prions le prince de la paix pour toutes les victimes. Prions le prince de la paix pour la paix, la justice et la réconciliation dans le monde. Agora vamos até Macau, até terras da China, vamos ao encontro do nosso correspondente nesta que foi uma antiga colónia portuguesa, o jornalista José Miguel Encarnação. E ele hoje, ainda com a temática do Covid-19, do coronavírus, digamos como tema de fundo, vai falar-nos precisamente da missa que houve no domingo passado, no domingo de Páscoa na Sé, em que uma missa para a comunidade portuguesa, na cidade de Macau, em que ele refere que foi abordado uma questão que tem estado a ser discutida, digamos assim, na sociedade de Macau, entre os cristãos. Porque é que Deus não acaba de vez com esta pandemia? Num tempo de incerteza, de crise a quase todos os níveis, a Igreja Católica tem servido de amparo aos cerca de 30 mil fiéis que vivem em Macau e aos filhos desta terra espalhados um pouco por todo o mundo. Com a transmissão online das missas dominicais da Sé Catedral de Macau, hoje a atividade religiosa da Igreja Católica em Macau chega a um maior número de fiéis, transvasando totalmente as fronteiras físicas do território. No passado domingo, o primeiro domingo de Páscoa, o da ressurreição do Senhor, as portas da Sé Catedral de Macau voltaram a estar fechadas durante a celebração das missas em chinês, português e inglês, o que não impediu ao vigário paroquial da Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro, de dar resposta a uma questão atualmente muito repetida nas redes sociais. Que Deus é este, se é tão fácil resolver este problema? Se Deus é todo-poderoso, por que é que Ele não resolve o problema da Covid-19? Ora, segundo o padre Daniel, porque primeiramente Deus deseja resolver um problema muito mais profundo que está no coração do ser humano. Aliás, vários problemas. O problema da ganância, o problema da falta de fé, o problema do individualismo, o problema da hipocrisia, o problema de uma vida dupla, o problema de achar-se autossuficiente. Há muitas pessoas que dizem, não preciso de Deus, mas agora, num momento de aperto, clamam por Ele. Pensemos nisso. Agora vamos introduzir uma nova secção, digamos assim, no nosso programa. É uma história no minuto. Em apenas 60 segundos queremos tentar começar a contar histórias que poderão ser de solidariedade, de amizade, de perdão, enfim, histórias que de alguma maneira procuram ser edificantes no sentido de que procuram mostrar rostos desta igreja que sofre, desta igreja perseguida, para a qual a Fundação AES trabalha todos os dias e procura mobilizar a solidariedade de tantas pessoas em tantos lugares do mundo. Bom, a história de hoje vai nos levar até à Serra Leoa. Se estiveram atentos no programa da semana passada, nós passamos um documentário sobre este país, a Serra Leoa, e sobre este tema que vamos agora ver nesta história de apenas um minuto. Bom, vamos ao encontro de Ismael. Ismael foi uma das vítimas dos milhares de vítimas da guerra civil na Serra Leoa, neste país africano. Amputaram-lhe as mãos. Mesmo assim, ele sobreviveu. O padre Maurício foi importantíssimo na sua vida, porque ele ajudou Ismael a reaprender a viver, no fundo. Ficou sem as mãos, mas teve que reaprender a fazer tudo na sua vida. Mas mais importante do que isso,
E aí o Padre Maurício foi fundamental. Ele aprendeu a perdoar e a sua vida mudou por completo. Vamos ver a história de Ismail em apenas 1 minuto. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Tempo apenas para recordar, uma vez mais, aos nossos telespectadores que, para ajudar esta igreja que sofre, e vimos hoje aqui tantos exemplos dramáticos, até de comunidades cristãs que precisam urgentemente de ajuda. Bom, para auxiliar estas comunidades cristãs que precisam tanto de ajuda, para auxiliar a Fundação AIS a ajudar essas comunidades cristãs, basta fazer uma pequena cruz na nossa declaração, Catarina, do IRS. E 0,5% do IRS é dado à Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo. Portanto, estamos no período em que devemos entregar as nossas declarações de IRS e por isso fica aqui esta nota para doarmos 0,5% para os cristãos perseguidos. Portanto, esta é uma ajuda fundamental e, como disse Paulo, não custa nada. É só fazer uma cruzinha na nossa declaração de IRS e já está. Podemos, para simplificar, dizer que uma simples cruz na nossa declaração do IRS ajuda a aliviar a cruz do sofrimento de tantos milhares de cristãos em todo o mundo. Só para os nossos telespectadores perceberem bem como esta cruzinha pode mesmo mudar vidas, digo apenas que em relação ao ano 2018, o valor que a Fundação AIS recebeu foram cerca de 91 mil euros, que reverteram na totalidade para a reconstrução de 44 casas de cristãos na planície do Nínive, no Iraque. E essa cruz da declaração do IRS está a fazer, portanto, verdadeiros milagres, neste caso o regresso a casa, a permitir o regresso a casa aos cristãos que vivem lá bem longe no Iraque. Precisamente, Paulo, e poder voltar a casa, poder ter uma casa faz toda a diferença. E neste caso concreto são 44 casas, o que significam provavelmente mais de 200 de pessoas. De homens, de mulheres, de crianças, que agora podem então sonhar em reconstruir também as suas vidas depois da violência por que passaram. Portanto, é um recomeço que se tornou possível porque em Portugal os benfeitores da Fundação AIS decidiram doar 0,5% do seu IRS para a Fundação AIS. Muito bem, e este ano também vai ser assim seguramente, e com este apelo para que os nossos telespectadores não se esqueçam da declaração do IRS e de poderem doar 0,5% de uma forma absolutamente gratuita para a Fundação AIS na sua declaração do IRS. Chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Eu despeço-me com amizade, até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.